Oi gente, eu sou a Mari e hoje eu vou falar sobre Sabrina, o mundo sombrio de Sabrina e a terceira parte e muitas coisas que as pessoas começaram a ficar e me perguntar sem entender o que aconteceu naquele último episódio de Sabrina, que foi o maior plot twist que eu já vi em todo o Riverdale / Sabrina, e foi muito bizarro porque eu não esperava aquele plot twist todo e muita gente ficou confusa porque aconteceram várias e milhões de coisas ao mesmo tempo. As coisas estavam indo normais até o 7º episódio. E aí a gente sabia que a Sabrina estava tentando conseguir resolver as paradas relacionadas a 3 coisas. Os pagões que estavam tentando conquistar e destruir o clã dela para se tornar um clã e ganhar poder e trazer um homem verde, ou monstro verde, ou barra qualquer coisa verde que eles citaram lá, que é o deus deles, a vida e acabar com a humanidade. Outra coisa que ela estava tentando é resolver a parada lá do inferno para se tornar finalmente a rainha do inferno, porque ela estava em duelo contra o Caliban. E a outra parada, e não menos importante, é que o padre Blackwood estava atrás dela e estava querendo se vingar e matar todo mundo da família Spellman, porque a gente sabe que os Spellmans acabaram com o reinado dele durante muito tempo. Então a Sabrina estava com 3 problemões e estava querendo resolver tudo isso ao mesmo tempo, sem poder estar no mesmo lugar toda vez ao mesmo tempo. Isso não existe, ela podia ter feito um feitiço para se dividir em 2, ou talvez ter feito as mandrágoras lá nascendo de novo e ter dado aquele bafafá todo, mas pelo menos eu acho que ela teria resolvido mais rápido os problemas. Mas foi por querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer ter tudo ao mesmo tempo que acabou não dando certo. E aí a gente viu que ela foi enganada pelo Caliban quando ela entrega as 30 moedas de Judas. E aí ela fica presa na pedra, e como ela fica presa na pedra, ela não consegue voltar pra cidade, e aí todo mundo morre, e aí ela só volta depois de um tempo. Por quê? A maior dúvida das pessoas é que, tipo, a Sabrina tem uma irmã gêmea? Não, a Sabrina não tem uma irmã gêmea. Na verdade, aquilo é a conta de um paradoxo temporal, que é quando você, do futuro, vai para o passado, e aí você resolve tomar esse lugar para poder resolver as paradas. E como a Sabrina no passado ela estava presa, ela tirou ela desse mundinho presa, se colocou, ela do futuro se colocou naquele lugar e falou assim: Sabrina, pelo amor de Deus, me escuta, eu sei que eu sou você e você sou eu, mas quando acabar tudo e você resolver todos esses probleminhas, você volta pra cá e a gente destroca de lugar, por favor. E aí a Sabrina foi e resolveu todos os problemas dela lá que ela tinha. Ela acabou indo para esse futuro dessa Sabrina e viu o que tinha acontecido por ela não estar na cidade dela para ajudar. Que é, toda a família dela sucumbiu, o Homem Verde, ele meio que floresceu e matou todo mundo, e todo mundo estava sendo tipo um apocalipse zumbi, talvez, mais ou menos. Só que as pessoas, os humanos, estavam sendo caçados para serem servidos de oferenda para essa divindade dos pagões. O Ambrose conseguiu escapar, ele foi um dos únicos que conseguiu escapar, e por isso ele passou, acho que foram 20 anos que passa ali no negócio do paradoxo temporal. Ele meio que leu todos os livros sobre todas as coisas para tentar resolver aquilo, e o que é legal é que ele sempre falava que sempre queria ler muitas coisas para poder ser uma pessoa que esclarecida. Ele não aceitou ser tipo meio que chefe lá, professor da escola, porque ele não se achava meio que esclarecido o suficiente para poder ensinar as pessoas. Então quando a gente chega lá, ele já sabe tudo o que aconteceu, e ele foi um personagem muito aliado, ele tá ali vivo e ter continuado para poder explicar a Sabrina tudo que aconteceu de fato. E aí ela começa a ver e começa a querer resolver as coisas, e meio que é aquela coisa do roteiro fácil, que como é que ela vai resolver isso? Ela vai pro inferno, e aí ela chega no inferno e vê que tudo foi destruído também, porque o anjo Miguel foi até o inferno e acabou com a festa do Caliban e deu tudo errado. Então isso é uma coisa boa de se refletir na 4ª parte, porque o Caliban achou que ele, quando assumisse o trono, ele seria o rei de tudo, e na verdade não. Chegou o Miguel lá e acabou com tudo, e todo mundo morreu, e só sobraram os guardiões das regalias. E aí ela pega tudo e resolve, os caras ficam meio querendo, você não vai pegar, mas ela é forte o suficiente, e acaba com a festa deles, porque ela fica com a força vital das líderes de torcida. E aí ela meio que mostra pra eles que se eles não ajudarem,
não ia adiantar nada eles ficarem como guardiães de nada, porque ninguém ia tentar pegar aquilo lá, porque não tinha mais ninguém no mundo. Mas, e ela vai e o Ambrose fica se perguntando, o que você tá fazendo? Como que você tá fazendo? E aí ela chega e fala que aquilo foi feito para estar ali naquele exato momento. É bem aquela coisa de viagem no tempo, mas é legal você ver que talvez a história tenha mais história aí do que a gente imagina e não sabe. Mas ela pega essas três regalias e fica forte o suficiente para poder finalmente chegar naquele momento. E ela fala que ela precisa voltar no tempo. E como ela voltaria no tempo? Por a gente saber que aquele ovo mágico lá tem essas propriedades mágicas de envelhecer as pessoas e passar tempo e tudo mais, ela falou, eu acho que isso aqui também dá pra mim fazer, dar uma voltinha no passado e resolver as paradas. E é exatamente isso que ela faz. Ela junta as armas lá igual um Megazord, bota as coisas pra ficar poderosa e pega aquele ovo e volta pro passado. E aí ela resolve tudo. Só que no final, depois de ela resolver tudo, ela olhou e falou assim, mas eu quero ser rainha do inferno e eu quero também ser uma adolescente, porque eu não quero ser... Não quero ter que escolher. Isso sempre foi muito Sabrina. E em vez dela voltar pra Sabrina pra trocar de lugar com a que tá presa na pedra, ela resolve voltar antes da Sabrina chegar lá pra entregar a moeda pro Caliban. O Caliban que tá meio disfarçado como Judas. E aí ela fala, olha, é o seguinte, essa parada aconteceu, eu não tô afim de fazer isso que eu mesma falei pra mim, então eu tô falando pra você. Essa é a terceira Sabrina, que é a Sabrina do mais passado ainda. A Sabrina do passado, falando pra Sabrina do passado também, que ela teve uma ideia muito legal e muito top de não se fundir e não resolver de tipo, olha, eu quero ficar no inferno, então você pode ficar no inferno e ser rainha do inferno e tudo mais, e eu subo lá pra cima e continuo sendo adolescente e a gente tem o melhor de dois mundos igual Hannah Montana. Mas a gente sabe que isso não vai dar certo. Quando ela volta, a Ambrose descobre, porque ele é muito inteligente, né? Então a gente sabe que ele ia descobrir tudo. Descobre que ela provavelmente fez uma coisa muito bizarra. E é aquela coisa que a gente viu nos Vingadores, né? Que quando tira a joia, gera umas ramificações que vão ser geradas. Que as ramificações vão aparecer nas séries da Netflix, da Disney Plus. Olha eu falando da Netflix, ó. Da Disney Plus, que é o Loki, essas coisas, WandaVision, mas quando eles pegam as joias e botam no lugar, tudo volta normal. Então, tipo, o problema é que a Sabrina, em vez de voltar pro lugar dela e destrocar e acabar com a história, não. Ela resolveu não ouvir o próprio conselho e fazer bosta. E isso é muito Sabrina. E com isso a gente sabe que o que aconteceu? Ela deixou uma ponta muito solta, porque foi do padre Blackwood, que a Dorcas morre, porque ela não sabe que ela tinha morrido naquela coisa, porque ela não teve todas as informações. Ela não viu a Dorcas porque a Dorcas estava no armário e tudo mais. Quem viu foi só a Prudence. E aí o padre Blackwood resolve, porque eles meio que deixaram ele de lado, porque ele também não pode morrer, já que ele tem a marca de Caim. E aí ele pega o ovo e aí ele desperta esse ser que será o fim dos tempos e que será o fim dos Spellmans. A minha teoria é que na verdade ele é o Cthulhu, que é um personagem ficcional de Lovecraft. Ele é um monstro que parece um polvo verde muito grande e tem asas de morcego. E nos quadrinhos da Art Comics, na Afterlife, ele aparece e ele, na verdade, a Sabrina fica prometida como noiva dele. Eu não acho que o Roberto vai usar isso, mas eu acredito que esse sim vai ser um monstro que vai ter muita referência e vai ser muito bizarro e que realmente vai causar uma destruição. Mas eu não acho que vai ser do jeito que foi nos quadrinhos, até porque eram os quadrinhos da Art Comics de Riverdale e não era da Sabrina. Mas ele pode querer fazer uma terceira história de um jeito diferente que ele não pensou na época e que seria legal. Se você quer saber um pouquinho sobre essa história da Art Comics, sobre essa história da Sabrina específica e sobre um pouquinho mais sobre o Cthulhu, ou Cthulhu, ou Clayton, como as pessoas falam, é só você ir no canal do Felipe Barbosa, que é um amigo meu, que ele fez um vídeo super incrível sobre a história da Sabrina nos quadrinhos e fez um vídeo incrível falando sobre essas referências a Lovecraft. Então eu não vou ficar me estendendo contando a história, já que eu tenho uma pessoa que já falou com muito mais propriedade sobre isso.
E a parte 4 é baseada especificamente nesse final, que como a Sabrina deixou essa ponta solta de não ter resolvido os problemas, ela não voltou para aquele tempo, então a Dorcas realmente morreu, e aí a Prudence terminou com a Ambrose porque ela viu que ela foi a única que se perdeu tudo na história, né? Todo mundo se deu bem, aí os Spellmans estão muito felizes, mas ela não, e ela sempre foi essa pessoa que não teve família, e ela tinha essas irmãs adotadas como a família dela, então é uma dor muito grande que ela tem. E aí ela se junta ao Nick, que é outra pessoa que teve grandes consequências pelo fato de ter gostado da Sabrina e de ter meio que se infiltrado na família dos Spellmans. E a gente vê que tem isso muito. A história da Sabrina tem muitas consequências porque ela não pensa nas coisas que ela faz sem pensar. E aí na primeira e na segunda parte a gente teve esse problema com Harvey, que ele foi um dos mais prejudicados pelo fato da Sabrina ser uma bruxa. Ela sempre tentava resolver as coisas e acabava piorando. E aí a gente vê que as duas pessoas que sofreram mais com isso foram o Nick e a Prudence. E vai ser legal ver se ela vai se juntar ao padre Blackwood agora que ele tá em auge. E eu gostei muito também que essa temporada fez muita referência a outros deuses, não só Lúcifer e tudo mais, porque até na animação da Sabrina a gente tinha 100% a participação de outros deuses. A Hilda, ela já namorou deuses da música e tudo mais, então a gente tinha deuses de outras religiões, e faz sentido a partir da história. A gente vê que desde o começo dos tempos e existem muitas crenças de deuses, então, tipo, não faz sentido você falar sobre bruxaria e tudo mais e focar só no Lúcifer. E acho que se fosse focar nisso, a história acabaria na terceira parte, não teria muito como dar continuidade. E é legal que você dá um universo expandido, você cria monstros, você cria coisas, e você tem toda essa questão bíblica ou não. Porque é muito complicado você falar sobre bruxas e só citar Lúcifer e Deus. Porque tem muita coisa na história e a gente sabe, muita mitologia existente em toda a história. A gente lê livros de história sobre mitologia grega, mitologia romana e tudo mais. Então é bem legal. E é bem legal a gente ver agora o clã da Sabrina não adorando só o Lúcifer, e sim a outras deusas. Por exemplo, a Hecate, que é uma deusa que ela é a bruxa de todas as bruxas, e que elas conseguem agora ter o poder delas não dependendo só de uma pessoa. Elas têm um poder interior, e eu acho que elas vão se ligar muito mais à natureza do que antes. E isso é bem legal. E eu não vou me estender mais aqui pra falar sobre coisas, porque eu já expliquei o que eu tinha pra explicar. Mas eu tenho uma coisa pra falar, que é: já que temos essa parada de tempo, paradoxo temporal, linha temporal, e que a Sabrina entrou num paradoxo de duplicação, eu acredito que talvez a Sabrina que esteja no inferno acabe virando, talvez sim, uma vilã, porque ela vai estar no inferno, ela vai ter uma vivência totalmente diferente. A gente vê que o Caliban, ele é diferente por ter vivido lá há muito tempo. A gente viu o tempo que o Nick ficou no inferno, ele mudou muito. Então talvez essa Sabrina, ela seja muito mais ela, sem ter amor no coração dela. A gente sabe que, tipo, quando viu Once Upon a Time, por exemplo, quando a Rainha Má se dividiu em duas, ela tinha o lado bom e o lado ruim dela, que era a Regina Rainha e a Regina nova e melhorada. Então ela pode ser dividida, como ela se duplicou várias vezes nesse paradoxo, acabe focando numa Sabrina Má, ou também acabe, por ela ter escrito lá o nome do Harvey e do Nick na vela, quando ela se duplicou, todo esse lado de que ela não ama mais ninguém, não tem mais coração, acabe indo pra Sabrina Má, e que talvez a vela não tenha funcionado porque ela tá lá com essa Sabrina do futuro e do passado, sei lá, vivendo hoje como adolescente, ainda tenha sentimentos pelo Harvey ou pelo Nick. Então não dá pra saber. E outra coisa relacionada ao paradoxo temporal é que a gente sabe que a Madame Satã resolveu um plano para poder fazer com que ela continuasse viva, com que o Lúcifer não matasse ela, e aí ficou grávida do Lúcifer. E acaba que pode ser que com esse paradoxo temporal a gente tenha o filho deles, o irmão da Sabrina, já mais velho, porque ele pode acabar já tendo a mesma idade que a Sabrina, sem necessariamente, que nem a gente viu sobre os filhos do padre Blackwood, eles já estavam adolescentes, da mesma idade,
Então pode ser que acabe que na próxima parte o irmão da Sabrina já tenha a idade da Sabrina. Então vai saber, e seria legal a gente ter um irmão gêmeo da Sabrina com a mesma idade da Sabrina, até porque a série é meio adolescente, então não faria sentido a gente ter só um bebê. Ou também, tipo, a Sabrina disputar o trono com o bebê. Então acho que seria bem legal. E eu tô muito ansiosa pra parte 4. E obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima.